Fala, Fábio Peloso, como o E senhor está? aí, senhor Dejair Piffer? Tá tudo certo aí? Tudo em paz, e você? Boa noite para todos que já estão aí. A Soraya tá aí, Batistini, a Fabi. E aí, bonitão, como é que foi o dia aí? Como é que foram as aulas? Cansativo hoje, um dia É mesmo? cansativo. É, foi fácil É. não. Tem que Também trabalhar, né, Fábio? Não tem jeito, né? tem que A gente, trabalhar. a Fala, gente que escolheu, né? a Então, gente que escolheu. E aí, eu montando aqui o material do curso do final de semana, rapaz, hum, vendo aqui coisa de 5 elementos, os órgãos, como é que funcionam, o que que pega, o opa. que que não pega. E é livro, pouquinha coisa, colocando as coisas em ordem aqui. Então passei o dia inteiro também na frente do computador, né? Que bom, né? Trabalhando. Mas é isso aí. Bom, hoje nós vamos falar do rígido, certo? Hoje é o último, né, daquela série que a gente tava falando. Não quer dizer, não é o último da série, né? Mas dos perfis, né? Dos Falamos perfis, já de todos os outros, só está faltando tadinho, rigidinho agora. Vamos falar do rígido hoje. o rigidinho, tadinho, né? Que, como o nome diz, né, é rígido. É, teimoso, pense numa pessoa teimosa, É, né? quase todo mundo tem um pouco de rígido, né? Não diz aí que Ah, de médico e louco todo mundo tem um pouco? cara, todo mundo tem, né? E rígido também, Também. né? Então, é isso. O que que a gente pode, como é que a gente pode começar? Falando da mamãe do danadinho, né? Falando de Porque quem? da mãe, Da né? mãe? Ô, tadinha, vamos deixar as mães de fora, vai, cara. A gente sempre fala das mães, né? Tadinho o da que que mãe do pode, rígido, né? o que que pode ter levado ele a ficar desse jeito, né? A ficar tão bonitinho, tão gostosinho, né? É. O, o que eu lembro aqui do que eu tenho anotado, né, das aulas que eu fiz com você, das aulas que eu fiz lá com o povo, era o seguinte, né, eu costumo até comentar isso em curso, que de repente, não mais que de repente, papai e mamãe resolvem ter um irmãozinho para você quando você tem lá entre seus 3,5 e 5 anos de idade, né? Tem vários fatores, esse é só um pedacinho, né? Então, imagina que aí chega o teu irmãozinho em casa bonito, né? Aquela coisa, todo bebê é fofinho, né, cara? Então todo mundo, né, quando chega lá que vai visitar o bebezinho novo, fala, ai que bonitinho, ai que coisinha fofa do papai, tá? Aí você lá, né, meu, com seus 4 anos ali, quase 4 anos e pouco, você chega o teu pai chega em casa à noite, ele vai direto para aquele nenenzinho ali, oh, coisa fofinha. Aí você chega lá, pai, vamos jogar videogame. O pai olha para você e fala, ô moleque, sai daqui, me deixa, né? Deixa eu ver teu filho, teu irmãozinho aqui, né? Caramba, né? Aí o moleque olha com aquela cara de puta que pariu, né, meu? Veio esse fedelho para me encher as paciências, né? Nem nasci direito, já tem um pentelho aqui. Vamos encher Aí o irmãozinho de porrada, né? vou me encher o irmãozinho de porrada. Aí ele chega, ô mãe, tô com fome, a mãe. É, deixa eu trocar a fralda dele aqui que tá tudo sujo. Caramba, tá trocando fralda ali. Como é que essa criança se sente, cara? Que tava lá primeiro, era o reizinho, o dono da balada, né? Era o dono da bola. De repente ninguém mais quer nem saber da bola, né? Olha, Fábio, essa criança aí, ela sente um pouco, né? Aliás, qualquer criança, de qualquer característica, né? De qualquer Né? caráter, quando vem um irmãozinho, sempre sofre, né? Por questões aí
óbvias, né? Por questão de atenção mesmo. Aqui a sobrevivência é o jogo de chamar atenção, né? A gente faz... Sim. Tudo que acontece com a gente pelo amor, né? Certo? Então, isso foi até nome de novela, né? Tudo por amor, não é? Certo? As melhores e as piores coisas a gente sempre faz tudo por amor, né? Não, e o lance Mas, de estudar com o Dejair é que ele sabe o nome de tudo que é novela que já passou, cara. o que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada, é só um fato. Realmente é um fato, né? É só Eu um sou um fato. estudioso de novelas. Então, olha, o grande lance desse perfil, é claro que ele se agrava quando a criança constata a presença de um irmão. Como você mesmo falou, Fábio, a pessoa não entra para a caracterologia rígida porque teve um irmão, né? Ela sofre mais porque ela já é uma rigidazinha, né? Sim. Porque o fator desencadeante desse caráter, quer dizer, o momento do trauma desse caráter, é quando a criança está supostamente na fase genital, né? Que é assim, parece um absurdo falar que uma criança está na fase genital. Mas por volta dos 5 anos, a gente saiu do Édipo, né? E a gente vai entrar na latência, e uma vez na latência, sabe como é que é, né? Se você está em cima do muro, você já está no terreno do outro. Então, você já está na genitalidade. Mas é quando a criança entende que, por causa da entrada do pai na vida dela, né? Seja ela menina ou menino, ela começa a entender o gênero. Uhum. Que existem 2 gêneros, que não é só ela e a mãe, que existem os homens e as mulheres, né? E que existe uma empreita nova a ser feita, que é batalhar pelo gênero oposto que está lá no mundo, lá fora. Então essa criança fica, ela entende que existem meninos e meninas, né? E que a vida dela agora, antes ela já se matava porque tinha que conquistar o amor da mãe ou do pai. Agora ela tem que conquistar o amor do par oposto que está lá do lado de fora, que ela nem conhece, nem sabe, né? Então, esse advento, essa fundação, né, do gênero, de entender que tem agora homem e mulher, né, pai e mãe, quer dizer, essa agonia criada por esse momento que mais ou menos funda o caráter rígido na criança. Isso. Né? Eu talvez tenha começado de um jeito não muito bacana, né? Porque eu falei de irmãozinho, né? Para a criança ali, mas é exatamente isso, né? Você tem o menino que se identifica com o pai e briga pela mãe, ou a menina que se identifica com a mãe e briga pelo pai. E não importa, não precisa ter irmão para entrar nessa fase, né? Exatamente, não precisa ter irmão para entrar nessa fase. Não precisa. O que pega é exatamente o descobrir da sexualidade ou do genital, né? O gênero. É a fundação do gênero. Não é nem da sexualidade, porque sexualidade a criança tem desde o dia que nasce. Né? É a descoberta do gênero. Olha, somos divididos em 2 gêneros, meninos e meninas. Pingulinho certo? E pepeca, né? Pepeca e pipinha. Sei lá como é que chama. Pepeca e pingulinho. E o pingulinho o papai tem, o menininho tem. A pepeca a mamãe tem e a menininha tem. Ou né? A criança às vezes pensa que tinha, mas perdeu por algum motivo. Alguém tirou, né? Cortaram. Ela foi castigada. Às vezes isso acontece, né? Tem isso também. Mas não é o objeto que a gente fala hoje, né? Porque, assim, inveja do pênis é uma coisa muito freudiana e está fora aqui da análise neo-haitiana, certo? E existe muita polêmica sobre isso, porque tem um grupo que diz que isso não existe e tem um grupo que diz que existe. Contudo, eu não tenho partido nenhum, mas sempre que você vê uma mulher lavando o quintal, ela fica balançando a mangueira. Mas
Eu não tenho, eu não dou opinião, certo? Não, Eu gente, só olho olha, os fatos. Eu só olho os fatos. puta merda, desde aí. Não sei nem o que falar. Não, isso é fato. Eu só observo os fatos, né? Entendeu? Eu não vou dar uma de Leão Lobo. Eu nem Ai, invento gente nem do céu. aumento. Eu só falo o que eu vejo. Só isso. Puta que pariu. Né, e aí tem aquele lance, né, da mãe conversando com o filho, né, e falando que o filho pode ser o menino ideal para ela, né, que vai competir com o papai, que quem é mais importante, se é o filho ou se é o pai, né? E tem aquela coisa do pai falando para a menina, né? Ah, você é minha companheira, Não, você. que companheira, Fábio. Os pais são incestuosos. Você é a namoradinha do papai. Você é meu amorzinho. Não é companheira, não. O que, que é isso? Não é partido político. O, 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 o homem ele bota a menina para competir com a mãe e a mulher bota o menino para competir com o pai, né? Ó, eu não diria que eles colocam, mas as crianças geralmente entram nesse rolê, né? Nessa vibe, né? Ó, já estão Certo? falando que você está andando muito comigo, cara. É, pô, isso é uma honra. Vem aqui para a caixa Pô, vocês também. puta merda, cara. Eu vou lembrar disso. Pô, toda mulher que eu ver lavando o quintal agora vai balançar a mangueira. Puta que pariu. Então, que mais, Dejair? Então, Né? né? Então, ah, Esse momento onde se instala, né? Esse caráter é, é, é quando a criança entende que ela também está na função de filho, uhum, né? Além de ela uhum, entender que tem gêneros, ela entende que está na função de filhos, né? E que de agora em diante na relação, ela não serve mais como participante da relação, mas ela serve para acomodar uma necessidade do casal, do pai e da mãe. uhum. Agora, gente, vamos levar em consideração uma coisa: não existe nenhuma criança no mundo que pensa desse jeito que a gente está falando, né? Isso é Lógico. uma questão de energia, é uma questão inconsciente. Porque vamos ver como faz sentido. Se você um pouquinho antes dessa idade de 5 anos, você está no Édipo, e o menino acredita que tem um romance com a mãe, e a menina com o pai. Quando essa desilusão é revelada, quando se desilude, que é o normal, né? Porque a mamãe é do papai e o papai é da mamãe. O filhinho tem que encontrar a dele lá no mundo, né? É mais ou menos assim que funciona na banada, certo? As pessoas desmamam, né? Certo? Uhum, uhum, Então, quando uhum. acontece isso, a criança começa a entender, ou sentir, ou perceber, ou enfim, tem medo disso, né? Que é assim, bom, então eu não sou mais ligado com a mamãe ou com o papai. Eu sou uma pessoa aqui que está para atender as necessidades do papai e da mamãe, né? Ocupando o lugar de filho, preenchendo esse buraco. Certo. Então, por vezes isso gera um medo, né? Que eu perdi minha posição, como é que é? Agora eu estou por minha conta? Agora eu estou por mim, né? Mas, enfim, esse é o trauma. Então, tem criança que passa por isso e adquire esse, esse perfil. E tem crianças que já passaram pelo trauma mais cedo, né? E ficaram com outras características de outras fases de trauma, né? No Certo? fundo, eles se sentem traídos, não é isso, o Dejair? Ele se Hum. sente traído, a criança se sente traída, ou se é o menino traído pela mãe, se é a menina se sente traída pelo pai, exatamente porque o negócio do pai é ficar com a mãe, Então, né? mas isso, Fábio, você está falando do momento do Édipo, que é um pouco antes dessa fase. Nessa É? fase não é uma questão de traição, é entender que eles não fazem parte do casal, que eles Tá, estão à margem do casal. O casal é o papai e a mamãe. Então eu tá. agora tenho que buscar minha felicidade em outro genital, no genital do meu par que está lá fora.
que geralmente acaba sendo um bem parecido com o papai, ou uma bem parecida com a mamãe. Com a mãe. Que não é uma lei, não é uma regra, e se for assim também, não significa que é mal, né? Mas é a nossa tendência, porque, é claro, você vai buscar o quê? Você vai buscar um semelhante que você conhece, né? Certo? Estão perguntando assim, aqui, se é nessa fase que surge o conflito de gênero. Não, 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 não. Não, porque, gente, vamos lembrar, já falamos assim em várias lives, a criança, até lá os seus 11, 12 anos, não simboliza, né? Não objeta as coisas. Então, não tem. Essa questão de gênero é uma questão que tem que ter uma cognição, tem que ter escolha. A criança tem que pôr valor para ter uma decisão dessa. E uma criança de 5 anos não põe valor na conversa, né? Certo? E quando a gente fala por valor, é por valor do que representa mesmo, é significado. Tem que ter conteúdo significante para você tomar uma atitude, né? Por exemplo, você como adulto, quando você bota uma fitinha aqui assim, ou preta, ou amarela, por causa do Setembro Amarelo, ou cor-de-rosa, quando é a época de câncer de sêmen, enfim, quando você põe isso naquela fitinha, não é uma fitinha colorida, ela tem um valor. Tem um valor, Ela tem quer um dizer alguma significado. coisa. Por valor é coisa de adulto, não coisa de criança. Tá certo. Então, não entra essa discussão de gênero, não. Bom, Né? como é que vai ser o corpo dela, o Dejaí? Exatamente por ela precisar de uma atenção externa, né? O inconsciente entende que essa atenção externa ela chega quando a pessoa tem um corpo mais equilibrado, mais bonitinho, mais atraente, não é isso? Exatamente. Ó. O corpo do rígido, ele é um corpo proporcional. Ele é um corpo é um corpo perfeito, é um corpo atraente. Ele é uma embalagem. O rígido entende o corpo dele como uma embalagem onde ele é transportado para todos os lugares que ele precisa. Então, é uma embalagem perfeita. Ele tem uma coluna rígida, sempre ereta, né? Sempre em pé, sempre reto. Vai ter aquelas perninhas torneadas. Falta flexibilidade, né? Tem os olhos brilhantes, as pernas sempre bem torneadas, alinhadas. Perfeito, né? Tudo perfeito. Bem assim, equilibradinho. É um corpo bem equilibrado. E veja, esse corpo, ele tem que ser sedutor para o sexo oposto e ele vai ser competitivo para o mesmo sexo. Ele precisa ser notado, né? Então, é um corpo que você traz bastante energia muscular, tanto no braço, perna, não vai ter muito... acúmulo de gordura vai ser muito pouco. Muito pouco, sim, dificílimo. Mesmo porque é uma coisa assim, né? Eu não vou reter, porque em eu retendo pode ser que eu perca, e se eu perder vai doer. Então, né? É o sentimento de traição, né? Então, se eu reter, se eu me envolver, se eu guardar alguma coisa aqui, pode ser que essa alguma coisa me abandone, e aí eu vou me sentir traído de novo, esse abandono dói, né? Esse abandono dói, né? E veja, a rigidez está muito ligada também, uma vez que eu preciso estar com tudo isso observado, é uma questão assim de controle, né? O perfil rígido está ligado com o perfil controlador. E não é o controle, vamos deixar bem ressaltado, não é o controle de vaidade, não é o controle de poder. É o controle para que nada dê errado. Né? Porque eu não posso ter perda, e se também as coisas estiverem erradas, eu não vou conseguir, né, seduzir, eu não vou conseguir ser atraente, eu não vou conseguir ser bonito para aquela que eu estou precisando atrair para o meu lado, ou para aquele que eu estou precisando atrair para o meu lado. Como eu falei, o corpo do rígido ele é muito sedutor para o outro sexo. Ele se coloca de forma, né, concorrente para o mesmo sexo. Né? Então é tudo tipo assim, o sedutor, quando ele é homem, ele é tanquinho.
Então ele é, né? Ele é atraente para o sexo oposto e concorrente de um outro homem que não é tanquinho. E a mulher a mesma coisa, né? Certo? Então, para ficar uma imagem assim bem marcada. Bom, isso é de propósito, gente? Claro que não, né? Isso Não, está isso é estampado defesa no do corpo. organismo, né? É Isso é uma defesa do defesa, organismo. é uma defesa do ego, né? Questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência, né? Certo? É questão de sobrevivência. Imagina, se eu preciso me sentir aceito a qualquer preço, né? E o preço está na imagem. Ele entende que o preço está na imagem. Então, eu preciso estar, né, com o físico ali 100%. E outra, é, ele acaba se tornando uma pessoa absurdamente competitiva e sempre está à disposição para qualquer coisa que você precisar. Então, se você precisar de uma ajuda para fazer qualquer coisa, né, ele vai estar à disposição exatamente por conta da necessidade de ser aceito. E o detalhe, ele não pode ser trocado. Então, se você pede ajuda para ele, ele não vai te ajudar, ele acha que você, de alguma forma, vai chamar mais alguém. Então, eu tenho que estar à disposição sempre para todo mundo. Tá sempre à disposição. Me coças, tu coças, certo? Tá sempre à disposição. E ele sente um prazer muito grande quando as pessoas precisam dispor do que ele tem para oferecer, né? Exatamente. Certo? Acho que ele só não gosta muito quando pede o carro ou a escova de dente emprestado. Mas mesmo assim ele vai pensar. Né? Mas são aquelas pessoas que ligam muito para coisas que falam da aparência, né? Então, um carro vai estar sempre limpinho, bonitinho, o corpo vai estar sempre bem vestido, e em ordem, né? Alinhado. Eles trazem uma insegurança grande, né? E eles se preparam para tudo que pode dar problema. Então, dentro da cabeça deles, né? E eles repetem isso, eles falam isso com uma certa frequência. Eles se acham os melhores em tudo aquilo que fazem, né? Então, eles se veem aptos a fazer qualquer coisa. Ele sempre vai ser o melhor. Tem um lado narcísico aí bem desenvolvido, né? Tem uma vertente, né? Tem. Bom, esse povo também tem sexualidade, né? Não todos, né? E a sexualidade do rígido, ela é interessante, porque uma grande fonte que provê prazer para o rígido é descarregada justamente na atividade sexual. Então, é uma pessoa, é um perfil que tem bastante energia sexual. Né? Bastante, e aí, não é potência sexual, é energia sexual. Energia, exatamente. Então, o que acontece? São aquelas pessoas das performances, né? Então, se eu sou melhor, então o homem é aquele que vai gozar 2, 3, 4 vezes, mas é aquele gozinho, é coisa pequena, mas ele precisa ter a performance. Então, nem bem terminou, ele continua. Ele não teve um orgasmo, ele teve um gozo. É algo superficial, que não gasta tanta energia. Por quê? Porque ele não pode se entregar, ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode mostrar que ele não aguenta. Então, se ele entrega tudo na primeira, né? Como é que fica? O que vão pensar de mim depois? Então, não, eu tenho que mostrar que eu sou bom. E nisso, né, fica muita anteninha de controle ali, né? Com a mulher não é muito diferente. Como o sexo é performance, é um sexo... ele não está desprovido de amor, mas ele está desprovido de emoção. Certo? E também é um sexo, isso que você falou da entrega, Fábio, a gente tem que entender que para o perfil rígido, a entrega do sexo é uma entrega objetivada. Então ela tem um objetivo, não é o transar pelo prazer. Tem um objetivo. O objetivo é, da mesma forma que eu te empresto minha mala de ferramenta, eu também estou te emprestando o meu potencial sexual
para você se satisfazer e se satisfazer comigo, porque eu continuo sendo necessário para você. Então é um sexo objetivado. Sempre tem Objetivado, um exatamente. objetivo, né? Cara, que Ok? louco isso, né? Olha, mas Imagina uma são vida bem. assim. Mas olha, o sexo com um rígido ou com uma rígida é um sexo bem intenso, É né? intenso, né? Mas se você não for rígido, se você não for a rígida da história, ok, você vai ter sensações maravilhosas. Agora, É se isso, você você for. nem está sabendo o que está acontecendo. Então, o rígido, ele Exatamente. é inofensivo. Ele não faz isso para prejudicar. Ele só faz para se defender, né? Mas quem está lá junto está levando grandes benefícios, né? Tá se divertindo Está se bastante, né? divertindo, né? No Como diz, mínimo né? tá se divertindo. O que os olhos e os ouvidos não veem e sente, o coração não sente também, né? Então, vamos embora, certo? Então, e aí entra aquela coisa, né? A relação com o outro vai ter aquela questão da sedução, vai atrair para a sexualidade, é, só que tem aquela coisa, como existe a questão da competição, existe uma tendência também a ter uma certa triangulação, né? Porque ele não pode ter a entrega dele para uma pessoa só, e se essa pessoa me abandona, então eu tenho que ter um ponto de apoio ali ou aqui, né? Tem toda uma Calma, dinâmica aí nesse aqui processo, tem sexo para todos, não vai faltar para ninguém. É mais ou menos por aí. né? Então é meio, não vou dizer que a pessoa, né, seja homem, seja mulher, sai traindo, né? A questão não é essa, porque ele não enxerga isso, ele não enxerga dessa forma. Ele enxerga como performático, então tem para todo mundo, né? Tem É para todo exatamente mundo. tem para todo mundo. E eu posso ser útil para o Dejair, eu posso ser útil para você que está me assistindo aí e para todas as outras pessoas, né? Então, Eu não Fábio, mas você sabe que preciso. aí tem um paradoxo, né? Ah, Com o rígido aparece um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que, é claro, ele tem essa disponibilidade, que porque ele não pode ficar à mercê de perder, existe o outro lado dessa moeda, que o rígido ele é controlador para não deixar nada sair fora do daquilo previsto. E fora do nesse previsto. sentido, é o cara que vai sempre no mesmo restaurante, que quer sempre estar com a mesma mulher, que quer estar sempre naquela relação porque ela é segura, né? Não, porque eu Então, sei o que eu tenho aqui, né? certo? Então, exatamente, eu sei o que eu tenho aqui. Isso aqui é o amor conhecido, entendeu? É que nem você falar, você vai em qualquer lugar do mundo e come um Big Mac, tem o mesmo sabor. Então é o que você conhece. Então por que mudar? Se o que eu conheço me traz segurança. Então são até porque eles não conseguem compreender a traição que eles sofreram, eles também não querem impingir isso para ninguém. Então são amores bem seguros. É um Então, paradoxo isso. você fala de amor seguro, de amor conhecido, isso está mais ligado ao amor infantil, não tá? Do que ao amor adulto. Não, eu não sei se estaria ligado mais o amor Não, infantil, porque não seria assim, o amor conhecido, aquilo que eu senti vai pela minha mãe, então eu acabo. não, não porque quando você entrou na genitalidade e você justamente está nessa característica, porque você entendeu que o teu amor está no genital do outro, você já se desprendeu. Quem tem esse amor aqui pela mãe é o oral, que não É, conseguiu se livrar do amor da mãe, que fica buscando isso, é o carente, né? Certo? O rígido não, o rígido, veja, a fundação do caráter rígido é justamente porque ele entendeu o gênero, que tem meninas e meninos, né? Tem o papai, tem a mamãe, eles são um do outro, o meu negócio está na vida e o meu prazer está no genital do outro, mas existe certo? uma diferenciação entre o sexo e o amor, né? Porque tem o lance da entrega, certo? E tem o medo da traição, né? Então existe aquela coisa, se eu me entrego,
né? Se eu me dou, se essa pessoa pode me trair, pode me abandonar, me trocar por É alguém. justamente por isso que existe esse mecanismo de defesa. É a base do mecanismo de defesa. Ele é mecanismo de defesa porque busca defender justamente essa incompreensão. Porque, você entende? Todo mecanismo de defesa, na verdade, é uma incompreensão, né? É algo que a criança compreendeu errado. E ele pode, não, lógico, e ele pode Certo? utilizar do genital para, lógico, conquistar o amor da outra pessoa. Não, Então, não, ele usa tudo que ele tem para conquistar o genital da outra pessoa. Porque é lá que ele entende que vai estar o amor dele. Não é? Ele não tem um corpo bonito, atraente, todo certinho, super sedutor, para conquistar o genital do outro. tá, tá. Bom, que mais? Bom, existe cura, tá? Não, tudo tem cura, né? Todos têm, né? Mas de outros a gente não abordou esse aspecto. Mas como vejo, o perfil rígido é um perfil muito comum, né? Bastante comum. Então eu quero falar um pouquinho. Atualmente, até mais, né? Por conta das academias, tudo, as pessoas precisam, né? Estar com o corpo alinhado, porque senão não vão se sentir aceitas, né? Olha, então é tipo assim, o rígido em geral, ele precisa o quê? Vai, teoricamente cura, não é cura, né? Mas assim, qual é o crescimento do rígido? Quando o rígido se compreende, quando ele abre o coração e ressignifica o termo amor. Quando ele consegue dar outra definição para o termo amor, ele consegue quebrar uma barreira muito grande nessa rigidez, né? E aí o que acontece? Acontece um fenômeno muito importante na vida do rígido, porque o rígido é aquele caráter, né? Daquela pessoa que ele está sempre em luta para conquistar alguma coisa. E nem sempre a luta vale a pena, mas ele está sempre em luta. Está sempre batalhando para conquistar alguma coisa. Porque é conquista, né? Como Conquista. ele precisa de uma conquista, então é aquela coisa de matar um leão por dia e torna isso fato. Exatamente. Na vida dele, né? Ele precisa dessa conquista, e essa conquista ela está objetada justamente no controle, para que nada saia do controle e dê tudo certo, né? Então, quando ele ressignificar o que realmente é amor, né? Aonde está o valor do amor, se o valor do amor está na utilidade ou na inutilidade das coisas, quando ele ressignifica isso, ele também abre aí uma via para ele entender que existem lutas que vale a pena ser lutadas e outras que não, que elas estão bem aquém do que precisaria, né? Uhum. E aí é quando você ressignifica a criança interna, né? Certo? Você, né? Então, a dificuldade dele está em abrir o coração e conseguir amar de verdade. É ele entender que o amor não está exatamente na utilidade. É claro que está no outro, né? Está no par que ele escolher. Não vamos entrar numa questão de gênero aqui. Não importa o objeto amado, qual é. Mas ele entender que o amor está na relação e não no controle. Entendi. Certo? Entendi. Bom, e que se um dia ele foi traído na vida, ou ele entendeu que foi traído, hoje ele não vai ser mais, porque hoje ele é o adulto e ele pode enxergar as coisas do jeito correto. Isso, ele pode escolher, né? Ele pode escolher, sim. Ser escolhido, né? Ou se sentir escolhido, né? Exatamente. Porque o medo dele é exatamente esse, o medo infantil dele é exatamente esse, né? De abrir o coração e ser traído. Ser traído. Bom, eu tenho aqui anotado algumas dificuldades, né? Que seria realmente abrir o coração, conciliar o amor e o sexo ao mesmo tempo. Fábio, vamos só fazer uma correção. É conciliar o amor e a emoção. Emoção. Porque geralmente esse perfil não é aquele cara...
eu vou pôr em termos de cara, vai, mas é do perfil. Não é o perfil galinha. Ele não sai passando rodo e transando com todo mundo, ou namorando todo mundo. Então existe o amor. O que ele não conjuga é a emoção aí. É só uma descarga energética. Para colocar emoção nisso, tem que sair do amor objeto e entrar no amor mesmo aí, compreensão, né? Para que ele possa criar vínculo e se abrir e receber à medida que ele também dá. Bom, né? Isso vale para homem e para mulher, é a mesma coisa, certo? Com certeza, claro, com certeza. E não importa que tipo de parceiro a pessoa tenha, se também seja homem, mulher, não importa. Nós estamos falando do indivíduo, é dele para o outro, não importando qual é o outro, certo? É um padrão comportamental. Inconsciente, né? Inconsciente, é mecanismo de defesa. Deixar bem claro que é inconsciente porque é mecanismo de sobrevivência, certo? Se ele não agir dessa forma, ele sabe, dentro do inconsciente dele, que ele vai morrer, que ele vai perder. Gente, e acha isso, mas isso estava justificável na criança, não é justificável no adulto. Né? Por isso que pode, essa coisa que a gente brincou de falar que é cura, não é cura, é ressignificar. Ele pode se entregar um amor. Não é porque ele achou que foi traído lá na infância que ele vai ser traído agora, né? Agora ele tem o poder de optar, ele tem o poder de decidir, né? Não, e se ele for traído agora, aí tem duas opções, né? Ou ele encara isso como a criança, ou ele encara isso como adulto. Exatamente. Né? Se acontecer dele ser traído, porque perguntaram, né? Como o rígido reage quando ele de fato é traído? Né? Bom, primeiro que ele já se sentiu traído quando criança ali. Ele pode deixar a criança tomar conta e se sentir traído de verdade, ou olhar para ele, se for como adulto, olhar para isso e falar, bom, aconteceu, vida que segue. Né? Ou eu sigo com a pessoa, ou eu sigo sem a pessoa, né? Mas exatamente. O adulto tem condição de colocar significado nas coisas. Então, se esse adulto for traído na vida adulta mesmo, aí tomou um chifre, alguma coisa assim, veja, gente, é uma coisa até que não é da psicologia, do taoísmo, né? A dor acontece, o sofrimento é escolha. É opcional. Então, o adulto que já está com esse conteúdo infantil resolvido, ou seja, que o cara já está resolvido, aí ele vai agir como adulto. Olha, se eu fui traído, essa pessoa não serve para mim. Depende do amor próprio que o adulto tem, depende da autoestima, né? Depende de estar realmente resolvido, né? Porque, claro, traição existe. Tem gente que trai, é óbvio, não tem, né? Faz parte da vida, né? Certo? Tem imposto, né? Tem dia que chove, tem pneu que fura, tudo. Agora, se você não tem o teu conteúdo afetivo resolvido, pneu, imposto, presidente, a roupa do vizinho, tudo vai te incomodar, né? Acontece a mesma coisa com o perfil rígido. Tem uma moça que entrou, chama Ariela. É minha filha linda, filha, te amo. Ariela, é minha filha. Eu tô lendo aqui para você porque eu sei que você tá sem óculos, é capaz de você não ver o nome dela. Não, tá grande aqui. Eu aumentei a letra do telefone, agora eu consigo ver. Ah, sou espertinha. Né? Certo. Que mais, filha, o papai vai falar uns palavrões aqui, mas você não repete, tá? Que bom que ela entrou agora, né? Não viu ninguém balançando a mangueira no começo. Olha, que sacanagem. Não, essa eu já tinha contado para ela. Puta, que sacanagem. Né? E quais são as necessidades que um rígido tem, Dejair? Você consegue lembrar de alguma coisa? Eu entendo que ele precisa, de alguma forma, ser amado. Essa é uma necessidade dele para entender processos. Né? Ser amado, abrir o coração para um amor maduro, né, adulto. Então, Fábio, essas necessidades, a gente tem que dividir elas em dois momentos, né? Porque a gente já está falando do adulto, certo? Então, se é um adulto que ainda está na neurose do mecanismo, né?
ele tem necessidade de reafirmar tudo isso. Então, ele tem um grande potencial sexual, mas ele vai atrás de descarregar esses impulsos com aquela finalidade de estar seduzindo, de estar sendo útil, de estar suprindo com isso. Agora, se já é num outro momento que essa pessoa já está resolvida, ela já compreendeu isso na vida, ele tem necessidade de encontrar um amor legítimo, né? De encontrar uma pessoa para realmente trocar. E geralmente são relações que a fidelidade vai estar muito presente. Quer dizer, o conceito de parceria e fidelidade vai ser muito grande, né? Legal, legal. Bom, como é que ele lida financeiramente com o dinheiro dele? Como é que ele trabalha as questões financeiras? Ele tem que ter dinheiro, né? Esse é um perfil que precisa ter dinheiro. Né? Tem que ter dinheiro. Mas não é uma pessoa... Não, a gente não pode falar, né, como não existe um rígido puro, existem outras, né, outras vertentes. Mas, no geral, é uma pessoa que tem um controle disciplinar grande, mas não necessariamente é uma pessoa que retém muito, porque ele já não retém, né, no próprio corpo. Então, assim, o dinheiro também está à disposição para gerar coisas, não para ser acumulado, né? Não para ser acumulado. Então, são generosos, né? É aquele que sempre paga tudo, que quer pagar a conta de todo mundo, né? Não porque ele quer aparecer, é porque o dinheiro também está lá à disposição para cumprir coisas, né? Então perguntando aqui, como é o último perfil que a gente vai falar dos traços neo-haitianos, né? Perguntar aqui, se é que poderíamos chegar a um padrão mais comum, que cada pessoa tem exclusivamente um desses perfis, ou uma mistura deles? O normal é uma mistura deles. Uma mistura deles, né? O que a gente está falando aqui é quando a gente está num extremo. Tá? E outra, geralmente assim, geralmente você tem um caráter predominante e um caráter secundário. E assim, uma micro coisinha ou outra de outros caráteres. Mas também, gente, nós falamos em 5 caráteres, né? Levando em consideração que um é intrauterino, né? Que é o esquizoide, né? Ele vem de lá. Então é assim, não dá para você se fixar num só. E veja, se você já tem um trauma no oral, então você já vai ter uma vida que vai estar sendo sobre o filtro do oral. Então é difícil você se tornar outro, né? Porque quando a pessoa chega lá no último caráter, aí com 5 anos, vocês veem, cada caráter que a gente falou tem uma idade mais ou menos aproximada de quando ele se instala. Sim. Então, a gente passa por todas as idades, então sempre um pouco vai ficar, né? Já dizia o Fernando Pessoa, de tudo sempre fica um pouco, certo? Então, de tudo sempre fica um pouco, né? Certo? E uma coisa interessante, Dejairo, que eu vejo muito com relação a trabalhos, né? No que em profissões, vamos colocar de profissões. Quais são as profissões que eu, Fábio, mais vejo rígido como investidor de bolsa, como atores, atrizes, são pessoas que estão ali... Empreendedores. Bom, tem um lance de competição, né? Então, se tem a coisa mas aí tem um detalhe. O rígido, ele é bom para maestrar. Ele enxerga, bota para frente, põe para andar e depois a energia dele tem que ir para uma nova conquista. Então é um empreendedor mesmo, ele não é um executador. Então ele tem a ideia, ele põe para frente, ele põe pilha, ele motiva todo mundo e depois precisa buscar um amor novo. Precisa buscar uma nova conquista. Né? Ele pode até chegar num ponto de eu mostro como faz, vocês tocam. Exatamente. E aí... Montei aqui o negócio, o business é esse, é assim que faz, toma, põe para frente, certo? Manda minha parte no final do mês que eu já estou partindo para empreender em outra coisa. E quando ele não compreende isso, Fábio,
né? Que claro, pode compreender isso tardiamente, né? Mas quando ele não compreende isso em idades mais jovens, ele é aquela pessoa que acaba ficando assim, olha, começa uma coisa e não acaba, começa, nossa, vai bem em um dia executa 1000 coisas, e depois para executar uma coisa demora um mês. Então acaba criando esse tipo de imagem que incomoda ele, porque ele tem que ter uma imagem boa, né? Ele cria num dia porque ele precisa se superar e mostrar para ele mesmo que ele faz. É a competitividade. E uma vez que ele criou, não precisa fazer de novo, né? Ele já sabe que ele tem um potencial. Mas veja, aí como a gente, né, até mostrando para essa moça que fez a pergunta, como a gente tem pedaços de outras características também, imagina só um rígido que vai lá e descobre como faz a vacina do Covid. Só que depois ele não quer fazer a vacina, mas aí ele fica preso naquilo, porque se ele não fizer aquilo, ele vai parecer que não teve sucesso, que vai ser um fracasso, e aí fica na faculdade errada, fica no relacionamento errado, fica num monte de coisa errada, até descobrir que não é por aí. Eu acho que quem ia descobrir a vacina do Covid podia ser mais um esquizoide, né, do que um rígido. Mas ok. Bom, a gente precisa ver os que descobriram como é que é, mas eu acho que são todos esquizoide mesmo. Tá do esquizoide poral ali, mas o rígido eu acho que talvez não. Que mais, Dejair? O que você acha que faltou a gente falar? Bom, Fábio, faltou muito, né? Porque a gente podia falar sobre dia, né? 21 aspectos desse perfil, a gente só falou sobre 4, certo? Cara, 21 aspectos. É coisa, hein? É coisa, né? É coisa, certo? É coisa. Bom, veja, como ele é competitivo, ele deve... Bom, você falou de controle, então pessoa competitiva que tem controle, ela racionaliza, os pensamentos devem ser tudo meio fechados, né? Sim, rígidos, né? Rígidos, Racionalização, né? pensamento rígido, inflexível, né? Não são muito criativos. Bom, tem a criatividade, mas a criatividade dentro de um contexto, né? Não é uma coisa que vai para tudo por conta de serem rígidos, né? De terem um pensamento mais fechado. Estão Então, perguntando Fábio, aqui. você sabe que você falou uma característica interessante aí de criatividade, né? Mas a criatividade do rígido, ela vem por outra facção, que é aquela coisa assim, você sabe a diferença do inteligente e do esperto? Fala para nós. O inteligente, se estiver andando na rua e cair num buraco, olha para o buraco, olha para a rua, faz uns cálculos lá e sai do buraco. Tá, o esperto nunca cai no buraco. O esperto não cai, né? Porque ele sabe que talvez ele não consiga sair, então ele já não cai. Então, veja, como ele é competitivo, ele tem que dar conta de um recado, e o que vale para ele é chegar nesse objetivo, ele é muito inventivo, né? É o cara que é tipo MacGyver, entendeu? É o cara que dá nó em pingo d'água, né? Mas ele é inventivo exatamente por conta do controle. Ele tem que se assegurar que nada vai sair fora do controle para tudo dar certo, né? Então, a criatividade não está em criar algo novo, está em ser o primeiro a suprir uma necessidade, vamos colocar assim. Exatamente, é suprir a necessidade para manter o status. Perfeito. É isso, essa é a necessidade. Perfeito. Bom, como são pessoas que o físico está muito ali, né? Estão perguntando aqui, você conhece melhor espanhol, né? O que é planificador? Espanhol. Planificador? Que a pergunta seria control ou planificador? Ah, seria um planejador ou um controlador? Não, ele é um controlador. Controlo. Tá. Certo?
Controlador. Controlador. Não planejador. Ele não vai descobrir a cura da Covid, a não ser que tenha alguma coisa em risco ali, né? Isso é uma coisa interessante de a gente ver. Essa pergunta é interessante, porque veja bem, o conceito de você planejar tá você olhar muitas coisas, inclusive por coisas novas. E o conceito do controle tá você não permitir que coisas novas aconteçam, né? Que é para justamente não sair do controle. Do controle, exatamente. Então, a gente tem que fazer uma média disso daí, né? Eu posso te dizer que dentro de um ambiente, ele é o cara que talvez se sinta excluído? Ou ele tem um medo? Eu acho que não. Eu acho que não. O medo dele está em se sentir excluído, por isso que ele precisa ser aquele cara, aquela pessoa que está... Porque ele deve ter bons relacionamentos, né? Porque ele precisa manter ser o querido de todo mundo. Então, acho que, no fundo, pode ser um medo inconsciente por mecanismo de defesa. O medo, veja, o próprio rígido já é um mecanismo de defesa, né? Uhum. E essa defesa é a defesa do controle, para tudo dar certo. Mas, como ele é um empreendedor, como ele é um que tem sempre controle, como ele tem energia, como ele é guerreiro, competidor, é o cara, assim, se ele estiver sozinho, às vezes é melhor só do que mal acompanhado, entendeu? Ele não é um que se sente excluído, não. Ele pode se sentir muito solitário. Tá. Certo? Solitário, né? Aquela solidão de assim, nossa, só tem um gênio aqui hoje, não tem dois gênios, entendeu? Certo? Né? Tô sozinho hoje, né? Não tem mais ninguém que pensa como eu, mas não que ele se sinta mal, ele se sente sozinho, né? Mas, olha, gente, nós já estamos até elucubrando um pouco aqui. Eu já estou até trazendo aqui, gente, questões clínicas, né? De que eu vejo esse perfil, cada um com a sua característica, mas esse perfil nos pacientes do consultório, né? Acabei de fazer uma citação que é análise de caso, certo? E eu poderia dizer que exatamente porque ele tem esse corpo que tem que ser trabalhado, tem que ser mantido sempre perfeito, porque alguém pode precisar em algum momento, né? Eu posso dizer que existe uma tendência dele a ter problema cardiovascular? Ai, Fábio, não sei. Isso aí, eu precisava fazer uma pesquisa para falar isso. Não sei. O que a gente sabe é o seguinte, que o corpo, o caráter físico desse perfil, né, dessa caracterologia, é um corpo que vem sendo constituído a vida toda, né? Certo? Agora, eu não posso entender que uma pessoa que é magra, que não acumula gordura, que não sei o quê, que tem um... Porque, deixa eu te explicar meu raciocínio, vai. Vamos lá. Por que cardiovascular? Porque, veja, eu estou lidando com controle o tempo todo, né? Então, esse controle me gera uma pressão interna grande para manter tudo dentro do esperado, dentro do que eu aceito. Pressão emocional, né? Exatamente. Pressão emocional, tá. Pressão emocional. Essa pressão emocional, ela pode, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, se tornar uma pressão física interna, tá? De eu me pressionar para cuidar para que as coisas, né, pode virar uma neurosezinha aí, né? Sim, ainda é emocional tudo isso. Sim. Tá. Né? Agora, ela pode passar para o corpo, pode ser somatizada sobre a forma de ansiedade. Ansiedade. Aí sim, aí se você quiser que eu faça aqui uma degressão para colocar a sintomatologia somática desse problema emocional, então vamos lá. Então, você tem ansiedade, uma vez que você está ansioso, você gera muito hormônio de estresse, uma vez gerando muito hormônio de estresse, você destrói outros hormônios de regência, certo? Você pode adquirir um metabolismo inflamatório, e uma vez que você tem um metabolismo inflamatório e oxidado, você pode ter problemas, né, de doenças inflamatórias. Aí sim a gente poderia falar que o infarto hoje é considerado uma doença inflamatória. O diabetes é considerado uma doença inflamatória.
mas por uma questão de rigidez. Então, uma coisa levou a outra. Mas não que porque ele é rígido, ele vai ter um infarto. Não é Não, isso. não, 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 não é isso. É o excesso. Vamos colocar num excesso extremo, vai. Mas nós estamos falando de uma vida, né? E, Fábio, é uma Sim, coisa assim. Se a pessoa tem esse caráter rígido e ela vive a vida dela inteira assim, ela não vai para uma terapia, ela não sente necessidade ou não, ok, essa pessoa amanhã vai ter um diabetes, você vai dizer, bom, diabetes é coisa da vida, ela não está ligando isso ao caráter dela. sim, sim, Quem sim. faz essa ligação aí funesta, macabra, somos nós que somos os profissionais dessa área, né? A gente faz Claro. essa ligação, né? Certo? O E a camarada chega ideia, lá no consultório comigo e fala, olha, eu tenho diabetes. Nossa, a primeira coisa que eu penso é se ele é controlador ou não, né? Eu faço caminho para trás, né? Engenharia reversa. você é uma pessoa controladora e que só reclama da vida, né? Que não consegue lidar com as coisas boas e a coisa doce da vida. E veja, e às vezes ela nem sabe, né? Porque Sim, o contexto, o entorno dela também não é contestador, tá tudo bem e tá tudo bem, tá não, e sob aí que tá. controle. E aí que tá. Eu acho que essa é a parte mais importante de qualquer um dos caráteres, né? Se você olhar para a pessoa, perguntar se está tudo bem, e ela responder para você que está tudo bem, que ela não tem problema nenhum, se ela está feliz, né? Não tem que ficar procurando pelo em ovo, né? Claro. Por Porque mais tem. que a gente consiga, por conta de formato de corpo e essa coisa toda, a gente consiga Claro. enxergar algumas coisas, né? Se ela estiver feliz sem reclamação, cara, tá tudo bem, né? Certo. É claro, porque o que a gente põe como ponto médio é assim: né? É quem vai procurar uma terapia? Quem está angustiado. Se a Quem pessoa tá não está angustiado. angustiada, ela não procura uma terapia. Perfeito. Né? De repente, ela só procura o médico para resolver doenças somáticas. E talvez o médico fale para ela: olha, estou te dando um remedinho aqui para essa sua gastrite, mas ela é somática, procure uma terapia. Estou te dando esse remédio aqui para esse problema que você está no fígado, mas procure uma terapia. Estou te dando aqui um remédio para sua depressão, mas procure uma terapia, porque o remédio ameniza o efeito, ele não cura a causa, Não cura a ok? causa. E isso se ela for no médico também, né? É, isso se ela for no médico. Se ela for no médico. A pergunta aqui, seria o rígido o que exerce autocontrole e o controlador controla os demais? Gente, não entendi. Hum, eu Rígido é também. nome do caráter. É, E a característica desse caráter é ser controlador. Então nós estamos falando da mesma pessoa. estamos falando da mesma pessoa, né? Acho que no fundo é isso, né, Dejair? Tem mais alguma coisa para a gente falar do rígido? Você lembra? Ah, eles também são bonitos, como todos. São. São, tão vivos, são gente boa pra caramba. Conheço um monte de gente que é assim e são pessoas excelentes, não tenho o que falar, né? E como, Certo. né, são pessoas prestativas que estão sempre aí quando a gente precisa e enfim, né? Você sabe que eu também vou trazer um outro dado de consultório, né? Os rígidos, eles vivem algumas frustrações, né? Que é Hum. tipo assim, pô, quando as pessoas precisam de mim, todos dão graças a Deus que eu sou rígido, né? Quando tem que convidar alguém para a festa, eles vão lá e convidam oral. Certo? Né? Que é o bom de papo e o bom de É comer, né? bom de papo, né? O carinhoso. Mas faz parte, gente. Tá tudo certo. Sacanagem, que sacanagem. Tá É, certo. perguntaram se o rígido tem dificuldade com autocuidados. Eu acredito que não, o Batistini, porque ele tem que mostrar, né, que ele está bem, que ele está bonito, que ele está perfeito, que ele é perfeito, né? Então ele não pode ficar doente, né? Então eu acredito que ele se cuide bastante, sim,
né? Aliás, eu vejo rígidos falando assim, o quê? Ficar doente? Não, meu corpo que se vire, ele que ficou doente, ele que sare. Eu Né? vejo muitos falando desse jeito. Eu acho que é isso. É o equilíbrio, É é isso. isso aí. Bom, Dejaí, Oi. queridos, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui e por virem nos assistindo aí nessas últimas 5 semanas falando dos caráteres neo-haitianos, né? E a gente vai pensar em alguma coisa bacana para falar aqui na semana que vem também, né? Podem mandar sugestões, tá? Podem mandar sugestões, né? Olha, olha a Cristina falando aqui, né? Será que é por isso que após uma discussão no trabalho eu sempre vou mais arrumada no dia seguinte? Não sei, né? Não sei. Precisa ver Parece o uma teu análise. corpinho como é que funciona, né? O que que ele diz aí do teu inconsciente. É porque Mas, ela está falando isso, levando em consideração que ela deve estar pensando que é rígida, né? certeza, né? Então, Cristina, Cris, Nilza, a Ju, a Daniele, cara, obrigado. Obrigado, gente, por Obrigado. estarem aqui, Batistini, né, a Tereza, gente pra caramba, gente que eu conheço há bastante tempo e gente que eu não conheço ainda, que a gente ainda vai se encontrar. Então, obrigado por estarem aqui, viu? Obrigado por estarem aqui. E Dejaí, nos vemos Oi, amanhã cedo. nos vemos amanhã cedo, tá bom? Gente, muito obrigado. Nos sigam, nos recomendem. Estamos aqui para compartilhar conhecimento. Ninguém é dono da verdade, mas a gente tenta passar o que a gente aprende. É Só isso aí. assim que vale a pena. Beijo no coração de todos. Obrigado, obrigado, Júlia. Ateliê a Castelhano. Pô, um monte de gente aqui. Tchau, gente. Bom fim de quinta-feira. Bom fim de semana aí para vocês também. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau, tchau. Fábio.